A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura da primeira epístola de Paulo Apóstolo aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 1. Primeira carta de Paulo Apóstolo aos Coríntios. Capítulo 1. Saudação. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A gratidão de Paulo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dado em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em todas as palavras e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Igreja dividida. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aqueles a quem Deus chama. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, despregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorice no Senhor. Capítulo 2. A sabedoria de Paulo procede do Espírito. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram das palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta
em mistérios a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não por palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3. As divisões e contendas da igreja. E eu, irmãos, não as pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Porque com leite vos criei e não com carne, porque ainda não poderíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo o homem? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelas quais crestes e fostes o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edificador sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nem parte permanecer, receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Mas sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a ti mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se loucura para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é a loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E a outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Capítulo 4. Ministros de Cristo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesma me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem todo isso que considero justificado, pois quem me julgará é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houvesse recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Quisera reinasseis, para que também vós viesseis a reinar convosco. Porque tem para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estando nus, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos
ficamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que estivéssemos 10.000 tutores em Cristo, pois não teria contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então reconhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Capítulo 5. Imoralidade na igreja. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se vê, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos os entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu o tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos, da sinceridade e da verdade. Por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatros, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatro, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.